Olá pessoal, bem-vindo ao canal da JLCP. Eu me chamo Salomão e nesse vídeo a gente vai falar de um assunto bem interessante aqui, que eu acho que é um dos mais pedido aí pelo pessoal, que é sobre APM e especificamente eu vou trazer um tema relacionado a error tracking, tá? Ou erros da aplicação, né? Erros de código mesmo, tá? Então, pessoal, esse assunto aqui ele vai falar um pouco bem avançado, tá? Então, se você ainda é novo ali, procura um pouco mais se aprofundar e depois você volta nesse conteúdo aqui. Mas, de qualquer forma, se quiser acompanhar, sinta-se à vontade aí, tá? Então, qual que é o tema aqui, tá, pessoal? Eu tenho uma aplicação aqui em Node, uma aplicação simples, até de códigos que eu aprendi na internet, que eu deixei aqui para usar de exemplo, tá? Eu já vou compartilhar com vocês. E ele tá aqui no meu VS Code. Então, basicamente, é uma API que cadastra filmes, né? Como se fosse uma API de cadastro de filme. Então, ela precisa de 3 informaçõezinhas ali e ela cadastra ali funcional direitinho, tá? E ela já está instrumentada com o Datadog, tá? Se abrir aqui para vocês aqui o arquivo do package.json, vocês vão ver aqui, ó, que tem tanto dev como prod, eles utilizam aqui o ddtrace init, tá? Para chamar na instalação, tá? O pacote do ddtrace já foi instalado, então a gente não vai falar sobre a instalação do APM aqui, nesse específico, a gente vai falar de um passo a mais ali, tá? E aqui ela carrega as variáveis de ambiente necessárias, tá? Então vou minimizar aqui novamente e vou mostrar aqui as variáveis de ambiente para vocês. Deixei um pouco baixo aqui porque tem variáveis ali com senhas e tudo. Então, eu queria mostrar para vocês só as variáveis que eu estou usando no Datadog. Então, eu estou passando aqui a variável de env como produção, a variável do nome do serviço, que chama Node do zero, mas pode ser qualquer nome, é o nome do serviço aqui. Aqui eu tenho a versão da aplicação. Aqui eu tenho uma variável de debug, tá? Se eu quiser precisar fazer debug, eu mudo essa variável para true ali. Poderia até deixar a de dev aqui como true, mas eu deixei como falso. E eu tenho aqui o log injection como true, tá? Ou seja, eu quero injetar informações do meu APM dentro dos meus logs, tá? Vamos rodar aqui a aplicação, então npm run dev, tá? Para a gente iniciar o ambiente de desenvolvimento ali, ó. Então ela está iniciando e qualquer alteração que a gente faz no código ali, como ela está com o watch ali, né? Ela vai já automaticamente reiniciar ali, beleza? Então, feito isso aqui, tá, pessoal? Eu vou deixar aqui essa parte do código, do coisa aqui minimizado. E vamos testar a nossa aplicação, tá? Eu tenho um plugin aqui de routes que eu aprendi com o pessoal aí, desenvolvedor, que facilita para mim ficar fazendo teste aqui. Então, aqui eu tenho um send request. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui, que é para mim cadastrar, tá? O último que eu cadastrei foi o filme do Batman. Aí é basicamente 3 atributos, né? Então, o título, a categoria, né? A classificação ali e o ano que esse filme foi lançado. Aqui tudo de cabeça, tá, pessoal? Nada só para exemplo mesmo, para a gente brincar aqui um pouco com o código. E aqui é para mim fazer a requisição. Então, vamos ver o que está cadastrado lá no banco. É um banco mesmo, tá? Um banco de dados, não é em memória. É um banco SAS, tá? Se vocês não conhecem, dê uma pesquisada aí, Neon, que permite que você utilize para desenvolvimento e tal. Então, vamos dar um send request aqui no localhost. Veja que ele vai abrir aqui do lado, aqui, ó, trazendo tudo que está cadastrado. Então, tem alguns ali que eu já fiz, alguns testes. Então, tem vários filmes que eu já cadastrei ali aos poucos. Tem uns que tá até repetido, né? Ele vai mandar lá a requisição lá. Como eu subi a aplicação aqui com o Datadog, tá? Quando a gente volta aqui, a gente deve chegar aqui a requisição, ó. Vejam que chegou aqui, ó. Aqui é a inicialização do código, né? Quando ele sobe, ele faz um teste de conexão ali. E aqui a gente tem aqui o get filmes ali, né? Que é quando ele faz a solicitação lá. Então a gente vê que ele chamou aqui um /filmes, fez um get lá. Funcionou, tudo ok, tá funcionando. O tempo de resposta aqui dessa 1,34 segundos. Vê que é um pouco tempo alto. Por quê? Porque eu tô no Brasil e eu tô fazendo requisição num banco de dados que tá lá nos Estados Unidos, né? Então demora mesmo. Ó, tempo total 2,4 segundos aqui, né? Aqui, ó, 2,14, né? E sendo que o tempo maior aqui foi do Node mesmo, né? Beleza? Então, nesse ponto, o objetivo não é entrar tanto no detalhe do APM aqui, tá? Então, eu vou fechar aqui. E agora, pessoal, a gente vai entrar mais ou menos no que a gente quer falar mesmo, que é o quê? A gente vai começar a simular alguns erros na aplicação. Erro de código mesmo, tá? Não é erro de requisição, é quando a aplicação começa a apresentar algum tipo de erro, a gente mexe no código, às vezes, e quebra alguma coisa ali, e a gente vai ver o que acontece, tá? Então, primeiro, eu vou cadastrar mais alguma coisa aqui. Então, vamos pegar aqui
um filme qualquer, vamos botar aqui Batman 2 aqui, né? Com 2Y aqui, assim, 22. Ficção, e vamos botar aqui 1991 ali. Então, quando eu quero... Quando eu quero fazer um post, eu vou aqui, coloco essas informações, salvo aqui e dou um send request, tá? Então, ele vai me retornar 201 criado. Deu tudo certo, tá? E eu consigo ver lá no Datadog, né? Daqui a pouco deve chegar um trace aqui relacionado ao post que foi feito, tá? Deixa eu dar um pause e string aqui, né? Ele já chegou ali, ó. Temos aqui, tá? Aqui, ó, deu um post no Filmes e ele chegou aqui dizendo, mostrando o tempo que demorou, né? Para fazer esse post, tudo certinho. Beleza. Então, agora vamos para o nosso código para a gente começar a fazer umas brincadeiras aqui. Então, o primeiro erro que eu quero simular com vocês, pessoal, é supondo, tá? Eu sei que em uma aplicação vai ter várias tratativas de código, mas vamos supor que a gente não enviasse um desses campos para nossa requisição. E vamos ver o que acontece com o Datadog, tá? Então, eu vou tirar esse campo aqui do title, eu vou salvar e vou fazer um post aqui novamente. Então, vou enviar um post aqui novamente. Beleza, ele já deu erro 500 aqui, tá? Aqui no nosso código, pessoal, aqui ó, no server, a gente tem aqui uma tratativa de erro. Então, se ele não tiver um desses campos, ele vai fazer um throw aqui, né? Ele vai lançar esse erro, field undefined, né? Então, um desses campos não foi definido. E ele vai lançar esse erro, vai mandar para o log e... como a gente está com a aplicação instrumentada, ele também, né, vai demonstrar algum erro lá no Datadog. Então, vamos aqui. Vamos aguardar o que é que pode aparecer aqui para nós. Provavelmente ele deve ter matado o meu shell aqui. Deixa eu ver aqui o meu código aqui. Não, rodou. Node está rodando. Ele reinicia, tá? Toda vez que eu faço alguma... Ó, ele deu um erro aqui já, tá? Ele está dizendo aqui, ó, erro. Field undefined, né? Vamos minimizar aqui. Vamos esperar aqui chegar esse erro. Pronto, chegou o erro aqui. Então, vamos clicar aqui. E aqui a gente chega no ponto onde eu queria, tá? Que é o tipo de dados que a gente vai tentar melhorar aqui. Então, você tem aqui um post que foi feito no /filmes. Recebeu um internal server 500, que é o que a gente viu lá na requisição. E aqui a gente viu essa mensagem aqui, ó. Missing error message, né? And stack trace. Então, o que ele está dizendo aqui, tá? Que ele perdeu o erro. A mensagem de erro, ele perdeu ela. E a stack trace também. O que aconteceu depois ali também. E aí você pode se deparar com esse tipo de erro e aí você fica pensando, tá, mas e agora, né? Eu fiz a instrumentação automática, o Datadog coletou vários dados de observabilidade, mas não trouxe esse erro. E esse erro seria importante para você saber que tipo de erro que está acontecendo, quantas vezes está acontecendo, né? Você tem o controle do erro tracking ali do Datadog também, que pode ajudar a você rastrear esse tipo de erro. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Como que a gente resolve esse problema, tá? Para que você possa melhorar a observabilidade aí, evoluir mais dia após dia. Primeiro ponto, quando a gente faz uma instrumentação automática, o Datadog ele rastreia as suas requisições com base no framework. Então, o que é feito dentro do framework padrão, ele vai rastrear. O que acontece fora do framework, que é executado por um código personalizado, ele nem sempre vai pegar, tá? Por quê? Porque a requisição ela não é seguida para esse código personalizado, já que o Datadog não conhece, já que ele usa uma estrutura automática com base num framework conhecido e não em um código desconhecido. Isso é um ponto importante para a gente guardar na cabeça, e daí a gente vai voltar para o nosso código. Então, quando eu utilizo aqui o meu código, tá? Eu vou reduzir aqui novamente, esse daqui. Beleza? Eu vou deixar aqui a caixinha da requisição do lado aqui. Então, quando eu utilizo aqui o meu código, perceba que aqui dentro da parte do post aqui, né? Eu tenho aqui meu código. Eu chamo essa função database create, que ela é importada que vem do database PostgreJS, que vem do outro código. E esse código ele foi totalmente implementado por mim, né? Eu desenvolvi ele todinho ali. Então, o Datadog não conhece esse código, tá? Ele conhece os pacotes que são... por exemplo, você veja aqui que eu fiz um import SQL de um arquivo local, db.js, né? E todo o código foi eu que desenvolvi. E aí a gente tem um ponto onde a instrumentação não enxerga, tá? Ela não vai até aí. Então ela sabe que tem um erro que foi perdido na stack trace. É isso que ela está dizendo. Então, para começar, pessoal, o que a gente pode fazer para já ir melhorando um pouco? Primeira coisa, quando a gente quer fazer customizações no nosso código, a gente precisa importar, né? Então a gente sabe que o pacote do Datadog ele já foi instalado ali.
Então a gente pode importar ele dentro do nosso código, tá? Eu tenho um código aqui já pronto, eu vou só copiar. Então, ó, import tracer from ddtrace, né? Então a biblioteca do Datadog vai ficar disponível aqui para minha implementação. E aqui dentro, pessoal, eu vou declarar uma variável, que ó, const, tá? Eu vou chamar ela de span e aqui eu vou colocar assim, ó, tracer.scope aqui, abre e fecha, ponto active, abre e fecha. Basicamente isso. Então eu vou pegar o trace que está rodando aqui agora, então, ou seja, eu não estou criando um novo trace, eu estou pegando o trace que está rodando aqui nessa requisição e vou aproveitar o escopo dele para mim inserir dados dentro desse trace. Então, aqui embaixo, como vocês viram aqui, eu tenho a tratativa de erro, que se não vier um desses campos, ele vai lançar esse erro, e esse erro não está chegando lá. Então, aqui embaixo eu capturo o erro, mas esse erro mesmo assim não chega lá para o Datadog. Então, eu vou aqui, ó, embaixo, vou pegar esse span, vou escrever .set tag ali, ó. Nós vamos pegar uma das tags que tem dentro do span e vamos abrir e fechar aqui e vamos colocar assim, ó. Eu quero setar a tag error.message. Opa! E aqui, vírgula, error, né? Então, tem aqui esse error aqui, tá vendo? Que é a variável que eu tô capturando do erro do código e tô mandando para dentro. Quando o Datadog, ele dentro do span dele, você seta as tags error message, error stack, ele vai entender que isso é um erro de código e vai ficar com aquele símbolozinho de alerta ali e vai relacionar lá dentro do error tracking, tá? Então, eu vou salvar isso aqui, o código vai reiniciar automaticamente e, em teoria, ó, já até reiniciou aqui. Em teoria, o que vai acontecer? Ele vai capturar esse erro e colocar dentro do span que está rodando automaticamente. Ele vai colocar lá dentro. Esse erro aqui que a gente acabou de lançar. Beleza? Então, antes de mais nada, vamos aqui e vamos fazer um send request novamente. Olha, acabou de requisitar. Erro 500 novamente. Vamos voltar no Datadog. Vamos fechar aqui. Aqui a gente deve ver um novo erro 500 aqui. A gente está... no Datadog aqui, né, na parte relacionada a traces aqui, tá, pessoal? Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Deixa eu ir aqui pro outro lado. Deixa eu fechar isso aqui, que acho que vai melhorar para vocês aqui. Pronto, aqui, ó. Então aqui a gente tá vendo novamente o nosso erro, tá? Então aqui em cima eu tô sem filtro até, tá? Porque eu não tenho mais nada, mas eu poderia colocar o filtro do serviço. Então veja aqui, eu acabei de receber um trace de post 500, eu vou clicar nele agora. Perceba que agora eu tenho uma alteração do meu erro. Agora eu já consigo ver aquele erro que eu estou lançando. Isso já muda a perspectiva, né, da minha observabilidade, porque agora não é um erro perdido, é um erro achado, né? Então a gente sabe que um campo não foi definido, né? Na hora do post ali do filmes, ele não foi definido. Lógico que eu fiz uma tratativa de erro bem genérica, eu poderia inclusive dizer qual é o campo que não foi definido para melhorar essa mensagem, né? Então, eu tenho aqui essa forma aqui. Então, ó, foi feito esse sinalzinho, ele vai vir esse campo de erro aqui, tá? Então, dá inclusive para marcar aqui, se tivesse vários campos dentro do trace aqui, beleza? Tá marcando que foi com erro, tá? Beleza, então, você pensa, bom, resolvi esse problema aqui, né? Se der um erro ali que o cara não passar o campo, ele tá resolvido esse problema. Beleza, resolvemos esse problema, vamos simular uma ação normal aqui, né? Vamos cadastrar um sem erro aqui. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Vamos colocar um outro filme qualquer aqui. Clube da Luta. Ficção também. Eu só me lembro de nome de filme de ficção. É incrível. E aqui eu vou colocar 1999, se eu não me engano. Deve ser isso, tá? Então aqui vamos salvar e vamos mandar aí a requisição. Beleza, 201 criado, agora a gente mandou todos os campos, tudo certinho. Vamos ver como é que ele se comportou lá no Datadog, deve chegar um erro não, né? Um ok aqui, né? Uma requisição com sucesso. Ainda tem algumas coisas que eu quero... Isso aqui, tá, pessoal? Não existe só uma forma de fazer esse tipo de customização no código. Basicamente, o que eu quero mostrar para vocês aqui é possibilidades do que vocês podem fazer para melhorar a observabilidade do código de vocês, tá? E assim, quando eu falo isso, obviamente eu estou falando com os SREs que estão escutando aqui, com o DevOps, mas principalmente com o time de desenvolvimento, que é quem de fato vai estar atuando dentro do código
muitas das vezes, tá? Então aqui a requisição funcionou com sucesso, tá? Então eu acrescentei aquilo ali, não mudou nada no meu código, tá? E agora eu vou simular um erro diferente, tá? Vamos supor que o erro não aconteceu aqui nessa camada do server, né? Ele aconteceu aqui dentro da camada do database PostgreSQL aqui. Então, para a gente simular esse erro, eu vou dentro do post aqui, ó, na hora que ele faz um create aqui, na hora que ele tenta fazer um insert dentro do... Vamos supor que teve um erro aqui. Eu vou mudar o nome da tabela, tá? Então, é filmes e virou filme aqui, tá? Então, salvei. Ele vai reiniciar o código aqui. Então... Vamos mandar um get ali, só para a gente ver que o código está funcionando, porque ele só vai dar erro quando a gente tentar fazer um insert ali, no caso. Então, vamos aqui mandar um send request. Ó, ele retornou. Beleza, tá aí. Inclusive, o último filme que a gente cadastrou aqui, ó. Ficou um número estranho aqui. Pegou um 2 aqui no final. Vamos tirar aqui, eu vou salvar para depois a gente testar de novo. Dá para alterar isso aqui, tá com esse código. Então, beleza. Show de bola. Agora, vamos tentar fazer um insert, né? Ele vai tentar achar a tabela filmes lá, filme, né? E aí ele vai dar um erro e vamos ver o que acontece com o nosso código, né? Vamos dar um send aqui. Então aqui a gente já teve um internal erro novamente, né? E vamos ver lá no Datadog como foi que se comportou. Vamos aqui dar um pause stream só para a gente ver. Pronto. Chegou aqui o get filmes, que foi o que a gente fez ali, né? A requisição. Beleza. Sucesso. E aqui a gente teve o post. Então aqui a gente teve um erro de novo e a gente voltou a ter o problema Missing Error Message Stack Trace, ou seja, a gente tratou aquela primeira camada ali do código, mas a gente voltou a ter o erro porque o erro está acontecendo numa camada mais abaixo. E aí a gente volta a ter o mesmo problema novamente, tá? E aí você fala para mim, tá, mas como que eu resolvo isso, tá? Então, via de regra, se eu fizer a mesma coisa no outro código, eu vou ter o mesmo resultado. Vamos testar isso então. Vamos aqui no código do database PostgreSQL, né? Vamos fazer o import aqui do Datadog Trace aqui dentro. Importamos aqui o DD Trace. E aqui dentro da parte do Create Filmes, vamos acessar o span, né? Aqui dentro, aqui, ó. Vou até copiar que eu já tenho o código aqui para a gente não ficar muito tempo. Então já temos aqui, ó, o mesmo const span, né? E aqui na parte do erro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro código, né? Se eu fiz lá e deu certo, aqui também vai dar certo. Vou salvar. Meu código deve estar reiniciando aí. Beleza, fiz tudo certinho. Show de bola. E aí, eu vou mandar lá a requisição novamente. Tá aqui o route. Vamos tentar cadastrar aqui de novo. Vou dar um send request. Ele vai dar o erro novamente, porque o problema é o nome da tabela. Se eu abrir aqui, ó, vocês vão ver que ele mostra o erro aqui, tá? Ele vai dizer aqui, ó, error. Deixa eu abrir aqui um pouco mais. Aqui é o erro que está no log, tá, pessoal? É o log que está lançando. Então, ele está dando erro, line e tal, e PostgreSQL erro, position trace, route, né? Tudo certinho. Tá dizendo que é um erro que está acontecendo em algum código ali, tá? Então, beleza. Continuamos com o erro. O log está dizendo que tem erro. E vamos lá no Datadog ver o que aconteceu. Vamos aguardar um pouquinho aqui, dar um pause, seguir novamente. Então, aqui. Vamos lá. Então, aí aqui ele já vai dizer pra gente o quê? Olha, o erro foi lançado, tá? Ele mostrou aqui, ó. Relation filme does not exist. Ele lançou o erro pra frente. Então, ele já mudou aqui pra gente, tá? Ele já... Opa, tem uma coisa aqui que já deu uma melhorada. Então, quando a gente tem aquele outro erro lá... Deixa eu mostrar aqui o raw completo, ó. Mostrando tudo o que aconteceu ali, né? Ó, tudo beleza. Até chegar no arquivo que está acontecendo o erro, database PostgreSQL, tudo belezinha. E ele está dizendo aqui, ó, a relation filme does not exist. Opa, já melhorei o meu código. Só que aqui, pessoal, apesar da gente ter melhorado o nosso código, acontece um ponto interessante aqui, tá? Que é o quê? A gente faz um post no filmes e o erro acontece como se fosse somente no post. A gente não sabe dentro do código especificamente, né? A gente sabe que foi ali no post filme, né? Porque esse código é muito simples, mas a gente não sabe especificamente em que recurso, em que momento foi chamado que deu erro ali, tá? Então a gente tem os dois cenários, né? Se eu não passar lá, vai acontecer um problema, e se eu passar agora,
eu consigo ver aonde que tá dando problema. Então já me ajudou bastante aqui, né? Que nem eu já mostrei para vocês. Então, se eu voltar a corrigir o meu código, agora eu tenho as duas possibilidades. Ou eu tenho um erro de tabela ali, ou eu tenho um erro relacionado ao atributo que eu não estou passando. Aí você pergunta para mim, tem como melhorar mais isso? Já está ajudando bastante, mas pelo menos para mim já está ajudando bastante. Mas teria como melhorar? E a resposta é sim, tem como. Como assim? Eu consigo adicionar etapas dentro do meu trace. Então o trace é o quê? Ele é o rastro da requisição, né? O caminho que a requisição seguiu. Então, quando eu entro aqui no meu código, né? Eu vou fechar aqui. E esse aqui, quando eu entro aqui no meu código do server, que eu chamo aqui o /filmes, né? Ele está utilizando aqui o framework Fastify, ele vai chamar esse recurso aqui, ó, database.create, tá? Só que eu não vejo esse recurso sendo chamado lá no Datadog. Então, teria como uma forma de eu acrescentar mais um passo, né? Criar um span, porque aqui eu estou acessando o span, quando eu faço aqui, ó, const span, eu estou acessando o span do /filmes, que é o spam automático gerado, que é esse spam que a gente vê aqui no Datadog. Esse aqui, ó, post /filmes, tá? Que é um web request que está sendo feito. Esse spam, teria como eu acessar e criar um novo passo dentro desse passo principal? E a resposta é sim, e é extremamente simples de fazer isso, tá? Então, aqui, pessoal, o passo está sendo chamado aqui, ó. Na hora que eu chamo o database create, eu estou mandando uma requisição para um código que está abaixo. Então, eu posso inserir como se isso fosse uma etapa do meu código. E aí, o que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai encapsular essa função. Eu vou pegar o código já escrito aqui para evitar erro. Eu vou comentar isso daqui, tá? Vou botar aqui assim, vou dar 2 enter aqui e vou colar. Então, perceba que a minha função, ela está aqui ainda. É a mesma função. Mas aqui eu chamei o trace.trace, então eu estou criando um span aqui, tá? Eu vou chamar esse span aqui de database.create e o recurso é database.create. Eu poderia colocar um nome, qualquer nome aqui, tá? É um nome personalizado. Poderia colocar create video, filme, e aí aqui dentro ele vai sempre estar abraçando a minha função principal. Por quê? Porque ele vai ver o que entra e o que sai dessa função. Então, eu vou salvar isso daqui. Então, agora o que acontece? Quando a gente volta aqui no nosso código, lembra que eu falei, quando eu crio essa variável const span trace scope ativo, eu vou pegar o span que está passando por ali e vou adicionar uma informação nele. Nesse caso ali, agora, o span que está passando por aqui é o novo span que eu estou criando. Então, essas informações aqui vão ser adicionadas nesse span que eu estou acabando de criar. Não mais no span do Fastify, no post /filmes. Eles vão ser adicionados no database.create que eu coloquei ali, né? Beleza. Então, vamos fazer a requisição aqui. Primeiro, vamos fazer uma requisição de get aqui, tá? Para a gente ver o resultado com sucesso aqui. Vejam aí, ele vai retornar tudo sem problema. A gente vai ver lá também como é que isso fica quando a requisição dá certo. E vamos fazer um send request aqui. Lembrando que eu não corrigi o código lá, tá? Ainda tá dando erro 500, beleza? E aí eu vou voltar lá no meu Datadog. Então a gente já tinha melhorado ali o código, tá? E agora eu tenho aqui o meu get, ó. Perceba que aqui eu já... Não foi? Não funcionou? Acho que não funcionou. Ah, tá. Não, tá certo. Tá funcionando, tá, pessoal? É porque o spam que eu criei, ele vai só no post. Eu que viajei aqui. Ele não vai no get. No get não tem nada. Beleza? Depois eu faço um post com sucesso para vocês verem como é que funciona. Então vamos pegar o post aqui com erro. E aconteceu. Deixa eu ver se foi esse. Não, esse aqui foi o anterior. Vamos esperar o novo aqui. Vamos dar um pause. Um string. Já chegou ali. Então temos aqui o post. Perceba que aqui eu consegui agora gerar um spam específico para aquela etapa. Ou seja, um spam que a gente fala, pessoal, é uma etapa, tá? Então a gente tem uma etapa principal que seria o post no /filme. E dentro do /filme eu tenho uma etapa de criação desse filme dentro da tabela. Eu poderia ir criando etapas, né? Não precisa criar etapa de tudo, tá, pessoal? A gente tem que tentar eliminar os pontos críticos. Então aqui na hora que eu tento criar lá, ele vai gerar... e aqui ele fala, ó, ele mostra que tem um erro que passa de uma stack para outra, né, no caso. E aqui quando eu clico no de cima, aqui eu vejo que tem um stack trace perdido, mas eu tenho um spam embaixo agora. E no spam ele vai me mostrar, dizendo, olha, no teu database create teve o relation film does not exist, tá? Então assim, agora eu vou fazer um post aqui mostrando
com a correção ali, né? Então eu vou lá no meu código, eu sei agora que na hora do database create diz que o filme não existe. Vou lá, vejo aqui que o filme não existe. Vou colocar filmes, salvar, tá? E eu já vou fazer um post aqui. Eu vou colocar aqui outro filme aqui, Matrix Ficção 1999 também. Salvar e send request. Agora a gente espera um 201 created, né? Deu certinho aí. E agora a gente volta no Datadog. E vamos ver como que essa requisição fica quando ela dá sucesso, quando ela acontece bem. Aqui a gente tem o span de teste ali, quando a aplicação sobe, beleza. E aqui a gente tem o 201 do post aqui, ó. Perceba que aqui a gente tem aqui, ó, mostrando, tá? Isso inclusive, é importante que vocês saibam, tá? Quando você faz um post no @filmes, ele diz ali, ó, demorou 1,38 segundos. Aí quando você faz o spam em volta do database create, você percebe que a lentidão tá dentro da inserção, não tá dentro do código principal. Então você consegue se afunilando. Então, para você conseguir rastrear, então, né, usando a imaginação aí, a criatividade junto com vocês, para que a gente possa explorar como que a observabilidade vai nos ajudar com customizações, tá? Então, beleza. A gente viu que estava demorando 1 segundo, aí a gente foi lá e isolou a função. Agora a gente viu que do 1,32 ali, 1,38 do post, todo ele é dentro dessa função database create, ou seja, ela não perde tempo com outra coisa, ela só perde tempo aqui na hora de criar mesmo. Então aqui dentro dessa função, quando eu vou lá para o database, eu percebo que ele chama o SQL aqui. Então eu poderia validar o SQL lá na hora de fazer a conexão para mim saber, olha, é a conexão com o SQL que está demorando, ou é na hora de fazer o insert lá e tal. Que aí eu vou saber certinho o que está acontecendo dentro. Eu vou cada vez entrando mais no detalhe, tá? Então, o objetivo desse vídeo aqui já foi cumprido, tá? E mexer aí com as ideias de vocês em relação a error tracking. E isso aqui também vai abrir portas para que vocês também façam customizações dentro do APM de vocês. Então, a gente viu especificamente dados relacionados a error tracking, mas percebam que é possível setar tags, tá? Então, fica esse alerta. Se vocês quiserem mais conteúdo relacionado a esse tipo de customização, né? Como que você coloca dados de negócio ali dentro, deixem aí nos comentários, tá? É um assunto que eu gosto particularmente também. É bastante desafiador, porque mexe com linguagens específicas. Eu não sou um desenvolvedor, tá? Mas é muito importante porque traz muito valor para a integração do APM, tá? Sai um pouco dessa questão do automático e agrega valor trazendo customização dentro do automático. Perceba que eu inseri poucas linhas de códigos, aproveitando já a integração automática e passando customização para dentro dela. Então, fica a dica aí, né? Dúvidas, não esqueçam, deixem nos comentários. Se você está até aqui, deixa o joinha também e valeu, até mais.